Vamos conversar com Caio Junqueira, à minha direita, aqui no estúdio em São Paulo. Thaís Arbex, em Brasília. Boa noite aos meus colegas. Nós começamos essa edição, começando hoje por você. Ontem foi a Arbex, hoje você, Caio. Nós começamos essa edição dizendo o seguinte: na crise institucional, hoje há novos lances. E eles são institucionais. O TSE traz dois tipos de resposta, uma via STF, a outra via suas próprias, digamos, ferramentas. Bolsonaro sob pressão. Bolsonaro continua sob pressão a despeito de todas as sinalizações que, segundo Arthur Lira, ele teria feito para o establishment político e para o judiciário e para os bombeiros do Palácio do Planalto, tinham levado esses recados. Você acredita mesmo nisso? Ele aposta muito. O Arthur Lira, ele sempre jogou muito no que ele fala, ele mesmo fala, já estive com ele, fala do fio do bigode, do acordo que deve ser cumprido. Esse acordo, por parte do presidente Jair Bolsonaro, pelo menos agora não está sendo cumprido, porque ele continua na toada de desafiar o sistema, muito porque funciona para ativar a militância bolsonarista. Deixa eu voltar ao ponto, que eu mesmo desviei o seu raciocínio, pedi para Thaís seguir nessa trilha, a gente volta a esse ponto, Thaís. Quando a gente considera o que está acontecendo na relação, na linha de fratura, na relação do Bolsonaro com o STF, ele não perde uma oportunidade, várias vezes ao dia, de atacar o STF, em particular o sistema do judiciário em geral. Qual é o cálculo político dele? Você consegue identificar? William, boa noite, Caio, e a todos que nos acompanham também. Esse cálculo político a gente diversas vezes já falou aqui no Jornal da CNN, William, sobre ele trabalhar com o caos. O presidente Jair Bolsonaro precisa viver no conflito, ele precisa dessa bandeira para que consiga sobreviver politicamente. Agora há pouco a gente viu as imagens dessa live em que ele volta a dizer que ele não tem provas, mas que ele tem suposições. Qual a impressão que passa, William? A impressão que passa é que ele ainda, mesmo tendo ganhado a eleição em 2018 e assumido a cadeira de presidente da República, ele não conseguiu sentar nela, ele não conseguiu ocupar o tamanho que essa cadeira da presidência da República tem, William. Deixa eu ver uma coisa com vocês dois, agora me ocorreu agora o que vocês dois estão acabando de dizer. Que é sempre muito importante a gente tentar se colocar no papel do personagem político. No caso, a gente tentar se colocar na maneira como o Bolsonaro está enxergando a situação em volta dele. Nós, observadores, jornalistas, a gente percebe claramente como que o judiciário, através das suas várias instituições, o cerca e exerce uma enorme pressão. A sensação que a gente tem, pelo menos a minha, não sei a sua, Caio, passo logo a palavra também a Thaís, é que ele não vê assim, não. Que ele se enxerga com força suficiente para peitar o judiciário. Mas o retorno que ele tem dos bolsonaristas, da militância bolsonarista, é nesse sentido, com as análises que ele recebe de redes sociais, a forma como ele conseguiu reagrupar os bolsonaristas em torno dele com esses ataques às urnas, são excelentes, os retornos que eles têm. Não estou falando que isso é excelente. Eu entendi, é como ele percebe. Essa militância estava dispersa no primeiro semestre, Vaca, estava dispersa por conta da CPI da pandemia, que estava fazendo o governo sangrar, estava dispersa com a retomada, com o crescimento das mortes, das internações da pandemia, e com isso ele conseguiu reagrupar e sinalizar para esse pessoal que 2022 vai ser um ano duro e que ele precisa deles. Por isso que ele vai continuar nessa toada. Thaís, nosso presidente tem na militância digital, sobretudo, o fator político de poder para peitar o STF? Ele acredita que tem, William, tanto que ele segue nessa toada e, para surpresa de ninguém, de 0 pessoas no total, ele segue fazendo essas ameaças, segue dizendo que o voto impresso tem que ser implementado, apesar da promessa que teria feito a Arthur Lira, como o Caio citou. Então, não há outro campo em que ele consiga atuar, mas ele não tem esse poder. A gente sabe que as instituições estão aí. Os homens passam, mas as instituições ficam, William. Essa foi uma afirmação peremptória. Weberiana, como diriam os sociólogos. Mas minha última pergunta rápida para vocês dois produzirem uma manchete. A descrição que ele faz hoje, Thaís, do Exército, particularmente, como poder moderador, isso para de pé? William, o que a gente tem que olhar, o que mais preocupa, na verdade, é o quanto o Exército acredita
ser de fato esse poder moderador. O quanto a cúpula do Exército estará alinhada ao presidente Jair Bolsonaro, até que qual passo eles estão dispostos a dar. É exatamente isso que a gente ouve em todas as análises aqui em Brasília, com as pessoas que conhecem de fato como funcionam as Forças Armadas. É esse caminho que a gente tem que ficar atento, William. Belíssima provocação, Caio, por parte da Thaís. O Exército se enxerga como poder moderador? Ela diz que isso é decisivo. Não, o que acontece é que o presidente Jair Bolsonaro hoje ele tem o ministro da Defesa, Braga Neto, ao seu lado, mas ele não tem as tropas ao lado dele, como ele imagina que ele tem, por isso que ele tem que fazer reiteradamente, por diversas vezes, esses acenos e dizer que ele tem as tropas, mas ele não tem a maioria das tropas com ele para apoiá-lo em eventuais aventuras golpistas. Ele tem o Braga Neto, mas o Braga Neto também não tem essas tropas. Caio Junqueira, obrigado pela participação aqui, boa noite. Thaís Arbex, obrigado para você aí em Brasília, boa noite.